Bom, gurizada, para fechar esses nossos vídeos sobre a República Velha, é o quarto e último vídeo, tá? Eu busquei fazer em 4 partes a República Velha, cada um de 29 minutos, 28, 29 minutos, né? Para não ser uma coisa cansativa, para vocês poderem acompanhar quando vocês quiserem, tá? Para a última parte ficou a crise da República Velha. Como é que o Brasil, como é que a estrutura política, social e econômica brasileira modificaram-se a ponto de acabar com aquele período da história do Brasil dominado pela elite cafeicultora rural, né? A crise da República Velha, ela passa por um ano em especial. Tem um ano que parece que aniquilou a República Velha, que é o ano de 1922. Tem 4 fatos que ocorrem em 1922 que estão intimamente ligados à crise da República do Café com Leite. O primeiro fator que identifica a crise da República do Café com Leite é a Semana da Arte Moderna, que ocorre em 1922. O que tem a ver o modernismo com a crise da República Velha? O modernismo ele denuncia para nós que o Brasil estava, por mais que aquela elite rural estivesse no poder, havia um novo Brasil surgindo. E um novo Brasil que não aceitava mais o domínio das elites rurais. Um novo Brasil das mulheres, um novo Brasil dos operários, um novo Brasil urbano, um novo Brasil um novo Brasil negro, né? Uma série de elementos que historicamente, durante a República Velha, principalmente, não foram escutados, não foram respeitados. Toda uma parte da sociedade, através da arte, né, tem a denúncia de que existia e de que não era tão pequeno assim, né? Por isso, a revolução causada pela Semana da Arte Moderna e a revolução causada pelos modernistas. Uma revolução que tem como objetivo dar voz aos excluídos. A Semana da Arte Moderna é um grande grito artístico de voz aos excluídos. Mulheres, negros, excluídos, operários, trabalhadores urbanos, povo que pega bonde, povo que mora na periferia, povo que escuta samba, povo que escuta forró, toda essa multiplicidade popular brasileira tem na Semana da Arte Moderna a sua representação. A arte, ela rompe com aquela ideia parnasiana de uma arte associada à elite representativa dos interesses da elite. E a arte se volta para um Brasil que até então pouco tinha se manifestado. Não vou dizer que não tinha se manifestado, porque é claro que o realismo já tinha dado voz para eles, para esses grandes grupos excluídos. O próprio romantismo brasileiro já tinha dado voz. Mas o modernismo, ele evidencia essa voz. O modernismo, ele é para se escutar ao som do samba, ou ao som, como eu estava comentando com vocês, ou ao som do frevo. O modernismo é a obra dos operários, é a obra de Cavalcante pintando as mulheres negras. O modernismo é a Tarsila do Amaral pintando a Bapuru, aquela obra toda disforme, né, na caatinga nordestina, porque nós não somos perfeitos, como a arte parnasiana dizia. Nós somos o múltiplo, nós somos o disforme, nós somos o diferente, porque nós somos a vastidão do Brasil. Da urbanização de São Paulo, a Caatinga, da floresta amazônica ao Pampa Gaúcho, nós somos tudo isso. E tudo isso nos compõe. E é isso que o modernismo vai denunciar. Embora amplamente influenciado pelas vanguardas culturais europeias, influenciado pelo dadaísmo, pelo cubismo, pelo surrealismo, qual é a proposta dos modernistas? Ser influenciado pela cultura de vanguarda europeia, mas não copiando a Europa. É usar a Europa, a cultura europeia, como base para manifestar uma cultura genuinamente brasileira. É comer cultura europeia e vomitar cultura brasileira. Qual é o manifesto que vai simbolizar as ideias deles? Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, né? Mas eu cito um outro exemplo da revolução do modernismo. Nós temos, por exemplo, o livro Macunaíma, escrito por Mário de Andrade. E qual é o significado da Macunaíma? O anti-herói brasileiro. O herói de Macunaíma é negro, pobre, de periferia, de família destruída, né? Batalhando o seu ganha-pão
porque não tinha comida. Este é o Brasil de verdade, que não é o Brasil do bucolismo, do parnasianismo, não é o Brasil da cultura rural. E tudo isso vai se manifestar através da arte com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Anita Malfatti, Pagu, né? Porque o modernismo ele também vai revolucionar os costumes. E nós vamos ter uma mulher como Pagu, que não é uma grande escritora, não é uma grande pintora, mas como é que ela entra no modernismo? Ela entra no modernismo porque ela revoluciona os costumes. Pagu vai ser a mulher, a nova mulher brasileira, ou a mulher brasileira que até então ninguém tinha buscado entender, e ela vai se manifestar através de Pagu. Então, é uma revolução dos costumes, é uma revolução na arte, e é uma denúncia de um novo país. Um país que exigia ser escutado, e que estava para muito além do Brasil dos cafeicultores. No mesmo ano de 1922, surge o primeiro partido efetivamente associado à Revolução Russa de 1917, Revolução Bolchevique, né? O primeiro partido efetivamente associado à vitória de Lenin, né? Que é o PCB. Em 1922 surge o PCB, Partido Comunista do Brasil. Depois vai ter a questão do surgimento do PCdoB e nós vamos ter a troca dos nomes, já nos anos 60. Mas em 1922 surge o PCB, Partido Comunista do Brasil, um partido ligado aos operários e um partido ligado à Revolução Russa de 1917. Tá? Nós passamos a ter, então, um novo esquerdismo, uma nova visão de transformação social, que inclusive vai rivalizar com o anarquismo trazido pelos imigrantes italianos. Também em 1922, a própria elite que comandava o Brasil, essa elite rural, demonstra que não está muito bem, não está agradada com a gerência do Brasil por dois partidos republicanos, o paulista e o mineiro. Nós temos a formação de um grupo chamado Reação Republicana, um grupo de estados, um grupo de elites estaduais que se unem para rivalizar com a influência de São Paulo. E mesmo a elite rural que comandava o Brasil começa a dar demonstrações de esgotamento. O quarto fator que começa em 22, vejam, Semana da Arte Moderna, fundação do PCB, reação republicana, e o quarto fator que em 1922 demonstra um novo país e novas vozes que estão operando neste país dos cafeicultores é um movimento tenentista, o tenentismo. Um movimento da baixa oficialidade do exército, os tenentes, que não é um movimento de esquerda, não é um movimento socialista. O tenentismo é um movimento reformista, sem ser socialista, sem ser de esquerda. O tenentismo é um movimento reformista que propunha, através das armas, a desconstrução do Brasil dos cafeicultores. Os tenentes propõem que, através das armas, a classe média brasileira, os trabalhadores, os operários, consigam realizar reformas sociais. Que tomem cuidado, eu vou repetir mais uma vez, o tenentismo não é de esquerda. O tenentismo é um movimento que busca a reforma das estruturas brasileiras. E mais do que isso, busca, através das armas, da liderança dos tenentes, dar voz a um amplo Brasil que até então não tinha voz. Tá? Dentro do movimento tenentista, nós vamos ter uma série de fatos, como, por exemplo, a revolta do Forte Copacabana, em 1922, quando tenentes do Forte Copacabana pegam em armas e começam um levante de quartéis contra o Brasil de cafeicultores. Outro fato associado à revolta do Forte Copacabana, a revolta dos 18 do Forte, quando tenentes resolvem morrer e virarem mártires de um novo Brasil. Né? Revolta dos 18 Forte. Nós também vamos ter como parte do movimento tenentista a Revolução de 1923 em São Paulo, né? A Revolução de 1924 no Rio Grande do Sul, 23, 24, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, nós vamos 1923 no Rio Grande do Sul, eu troquei. Revolução de 23 no Rio Grande do Sul, Revolução de 24 São Paulo. Revoluções que vão mostrar, de novo, novos setores sociais que querem se manifestar, que querem ser escutados. Aqui no Rio Grande do Sul, a Revolução de 23 vai ser uma nova briga do velho Rio Grande, da campanha, contra o novo Rio Grande, que já não é tão novo assim,
que é o Rio Grande, que nesse momento é o Rio Grande dos cafeicultores. Porque, por mais que os pica-paus na Revolução Federalista fossem a novidade, depois que os pica-paus chegaram ao poder, eles passaram a formar estratégias de aliança com a velha elite de São Paulo e Rio Grande do Sul. E aí nós temos os maragatos em 23 representando uma novidade. Já que, desde que a elite do norte do estado, centro-norte do estado, tomou o poder da Revolução Federalista, essa nova elite passou a se comportar como as velhas elites se comportavam. E aí os maragatos voltam à Revolução. Agora os maragatos vão ser liderados por um lenço branco. Ele era pica-pau, virou maragato, que é a CIS Brasil, lá de Pedras Altas, que era pica-pau e virou maragato. E agora, o pessoal dos maragatos, nós vamos chamar por um outro nome. Claro que eu estou simplificando, tá, pessoal? O tempo que eu tenho é pouco. Mas aquele pessoal que a gente chamava de maragato, aquele pessoal que a gente chamava de pica-pau, agora nós vamos chamar mais de chimangos. E eles vão passar a usar também um lenço verde, né? E aí nós vamos ter a Borges de Medeiros, representando os chimangos, contra Assis Brasil, um ex-pica-pau que vira maragato e lidera os maragatos na Revolução de 23. Uma revolução contra as fraudes eleitorais do Rio Grande do Sul, na qual os maragatos vão conseguir um tratado, o Tratado de Pedras Altas, que proíbe a reeleição no Rio Grande do Sul, né? E com isso, Borges de Medeiros não poderia mais se reeleger infinitamente como estava fazendo. Ao final, vai surgir do lado dos chimangos, vai surgir do lado dos chimangos, um cara que é tão carismático que vai unir chimangos, pica-paus e maragatos em apoio a ele, Getúlio Vargas. Getúlio é quem vai diminuir o conflito do norte contra o sul do estado. A campanha no sul contra a serra e o centro, né? Getúlio vai unir a todos, porque Getúlio é Getúlio, né? Por mais críticas que a gente possa fazer. Mas o fato é que nós temos em 23 uma revolução no Rio Grande do Sul, em 24 uma revolução em São Paulo, onde os tenentes se insurgem contra o domínio da elite rural, né? E nós passamos a ter, então, na arte o modernismo, na política o PCB, nas armas, uma revolução em São Paulo em 24, uma revolução no Rio Grande do Sul em 23, ou seja, existem novos elementos que estão presentes dentro dessa sociedade. E os cafeicultores não conseguem acalmar esses vários setores que começam a se manifestar. O Brasil está mudando, o Brasil está se modernizando, o Brasil está se industrializando, o Brasil está se urbanizando. E nós temos uma voz das cidades, uma voz das fábricas, uma voz dos estados secundários do café com leite, novas elites, e tudo isso forma um caldeirão que exige mudanças. E os cafeicultores não conseguem realizar essas mudanças. E isso tudo começa em 22 e vai se estendendo. Em 29 a pá de cal. Em 29 a pá de cal, nós temos em 29 a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 29, né? A falência econômica dos Estados Unidos, uma grande crise econômica mundial que vai levar o fascismo na Itália a se fortalecer, que vai levar o nazismo da Alemanha a se fortalecer, que vai levar o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e nos Estados Unidos ao surgimento do próprio Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State de Roosevelt. No Brasil, a crise de 29 nos leva à falência econômica dos cafeicultores, já que o nosso café era voltado principalmente para exportação. Quando tu tem um produto voltado para exportação, tu corre esse risco. Quando tu tem uma economia voltada para exportação, tu é refém do panorama internacional. Como o Brasil até hoje é refém do panorama internacional, porque nós até hoje somos dependentes das exportações e não valorizamos o mercado interno. Resultado, quebra os Estados Unidos em 29 e com os Estados Unidos quebram o maior comprador de café brasileiro, os Estados Unidos. Mas tinha o convênio de Taubaté. Mas de onde é que a gente ia conseguir dinheiro? De onde é que o governo brasileiro ia conseguir dinheiro para comprar o café dos cafeicultores? Já que não tem dinheiro externo, que também está em falta pela crise econômica. Não temos nosso principal comprador, que são os Estados Unidos, não temos financiadores para políticas de valorização do café. Resultado, o café entra em crise em 1929. E o preço da saca despenca, o preço da saca de café despenca absurdamente em 1929. Nós temos uma grande crise econômica no Brasil. O principal produtor de café do Brasil era São Paulo.
e São Paulo percebe que não era o momento de entregar o poder para Minas Gerais. Lembrem, o que é a República do Café com Leite? Uma eleição para o representante de São Paulo, outra eleição para o representante de Minas, café com leite. Uma eleição para o Partido Republicano Paulista, outra eleição para o Partido Republicano Mineiro. Os paulistas estavam no poder com Washington Luiz. Só que, pela ordem, o próximo presidente da República seria de Minas, seria Antônio Carlos de Minas Gerais. Só que os paulistas pensam, nós já estamos vivendo uma crise econômica. Se nós sairmos do poder político do Brasil, nós não teremos como proteger a economia de São Paulo. Vamos passar a perna em Minas, pensou a elite paulista, e vamos tentar colocar no poder um segundo presidente paulista. Em vez dos paulistas apoiarem Antônio Carlos de Minas Gerais, café com leite, os paulistas apoiam um segundo paulista à presidência da República, que seria Júlio Prestes. Washington Luiz de São Paulo deveria ter indicado como seu sucessor Antônio Carlos de Minas. Só que São Paulo passa a perna em Minas e indica outro paulista à presidência, Júlio Prestes. Minas Gerais se sente traída e Minas se une a um grupo de estados que estavam descontentes com o domínio de São Paulo. Esse grupo de estados descontentes com São Paulo vão formar um grupo chamado Aliança Liberal. Em especial, 2 estados estavam na Aliança Liberal, Rio Grande do Sul e Paraíba. Ao Rio Grande do Sul e a Paraíba se unem Minas Gerais. Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais formam uma aliança de oposição ao candidato paulista que era Júlio Prestes. Esse grupo de oposição é chamado Aliança Liberal. Quem era o candidato a presidente da Aliança Liberal? O ex-governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Vargas surge como candidato de oposição a Júlio Prestes nas eleições de 30. Quem seria o vice de Getúlio? João Pessoa, um fazendeiro da Paraíba, um coronel da Paraíba. O que tem de mudança na Aliança Liberal? Nada. É a mesma elite rural que já mandava no Brasil. Getúlio não tem nada de grandes diferenças para a elite rural que mandava no Brasil. Só que nós temos agora um candidato oficial de São Paulo e, do outro lado, um grupo de estados, grupo de elites de estados secundários e que queriam tomar o poder efetivo do Brasil. Nós temos as eleições e Getúlio perde, São Paulo vence a eleição. Né? Mesmo com o apoio de Minas, Getúlio perde as eleições de 30, o que demonstra o poder do café de São Paulo. Quem vence as eleições de 30 é Júlio Prestes. Só que antes do Júlio Prestes assumir a presidência, nós temos um assassinato. O vice do Getúlio Vargas, que era o João Pessoa, da Paraíba, é assassinado. Teve alguma coisa a ver com São Paulo? Nada. Mas o grupo do Getúlio percebe que podia usar politicamente o assassinato. O grupo da Aliança Liberal acusa quem pelo assassinato? São Paulo, o grupo de São Paulo. Os derrotados da eleição, comandados por Getúlio, acusam os políticos de São Paulo de terem orquestrado a morte de João Pessoa, que vira um mártir no Brasil. É aí, inclusive, que a capital da Paraíba troca. A capital da Paraíba se chamava Cidade da Paraíba e passa a se chamar João Pessoa, que é a atual capital da Paraíba. E mais, surge uma nova bandeira para o estado da Paraíba, que é a atual bandeira da Paraíba. Ela é metade preta. O que significa o preto da bandeira da Paraíba? O luto pela morte de João Pessoa. E o vermelho, metade preta e metade vermelha. O que é o vermelho? É o sangue de João Pessoa, que foi derramado para acabar com a política do café com leite. Olhem, não tinha nada disso, mas foi criada uma lenda em torno disso. E na bandeira da Paraíba, se vocês olharem, no lado preto, se eu não me engano, está escrito nego, porque João Pessoa teria sido convidado a apoiar São Paulo e ele não aceitou, ele se negou a apoiar São Paulo e apoiou Getúlio na criação da Aliança Liberal. Usando o assassinato como argumento e dizendo que os paulistas tinham organizado aquele assassinato, o grupo de Getúlio consegue apoio suficiente para fazer uma revolução. E através da Revolução de 1930, Getúlio toma o poder do Brasil e Washington Luiz é deposto, é retirado do poder. Júlio Prestes entra para a história do Brasil como o presidente que foi eleito e que não chegou a assumir. A Revolução de 1930, a tomada do poder por Getúlio Vargas, representa o fim da política do café com leite e o surgimento da chamada Nova República Brasileira. Getúlio vai transformar o Brasil e Getúlio vai, através da sua imensa capacidade de antecipar as coisas,
Getúlio vai controlar todas essas forças que a partir da década de 20 se opuseram ao café com leite com mais força. Getúlio vai dar voz para as mulheres, Getúlio vai dar voz para os excluídos, Getúlio vai dar voz para os operários, Getúlio vai dar voz para trabalhadores urbanos. E com isso Getúlio vai construir a sua base de apoio. O fazendeiro de São Borja, que vai se construir politicamente como o pai dos pobres. Né? Mas aí já é tema para um outro capítulo. Tá? O capítulo que fale, para mim, da maior raposa política que esse país já viu. Para bem ou para mal, o maior presidente, na minha opinião, que o Brasil já teve por sua extrema capacidade política. Mas capacidade política que não impediu ele de se suicidar em 54. Aí nós vamos ver ao longo do tempo que era um novo Brasil. Né? E que Getúlio não conseguiu controlar tudo, por mais que ele tenha tentado. Tá, pessoal? Com isso eu fecho esse quarto momento sobre a República Velha e eu busquei analisar de forma bem sucinta, de forma bem rápida, a República Velha em todas as suas variantes, ou no máximo de variantes que eu consegui no tempo que eu me dispus a fazer. Tá? Me coloco à disposição, quem estiver assistindo o vídeo, quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato, peça aí o WhatsApp para a gente bater papo, né? E com isso nós fechamos nossa análise sobre a República Velha brasileira. Um forte abraço a todos e um obrigado àqueles que acompanharam as 4 partes que eu gravei sobre a República Velha. Um abração.